Ok. A propósito do nosso tema, eu gostaria de explicar rapidamente aqui como que a gente vai fazer encontros e milagres. Nós vamos separar alguns momentos de Jesus com algumas pessoas, as quais ele se encontrou, e alguns milagres que ele fez, na expectativa de que ele sendo o mesmo ontem, hoje e é para sempre, nós também sejamos agraciados com a sua presença, com o seu poder, com a atuação do seu Santo Espírito para nos agraciar com belos encontros e também grandes milagres. Hoje à noite eu separei um texto, até quero pedir desculpa para os irmãos do louvor, porque eu sou assim mesmo, eu mudo as coisas assim, em cima da hora, e eu avisei para eles que seria um outro texto hoje, no finalzinho da tarde, talvez a gente não tenha afinado direito. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, a título de introdução, quem é esse que a gente precisa se encontrar com ele? Quem é ele? O que é que ele pode fazer por nós? Por que é tão importante para a gente se encontrar com ele? Qual que é o interesse que ele tem de se encontrar conosco? Por quê? E talvez um dos textos mais desafiadores para mim seja o Salmo de número 139. A gente vai falar sobre ele hoje. Então, se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra lá e nós vamos abrir esse momento com esse salmo que fala sobre essas coisas. É um salmo de Davi que traz para a gente muita elucidação do caráter de Deus, de quem Ele é, qual é o seu interesse, qual é o seu poder, e de como é que a gente deve se aproximar em direção a Ele. Né? Tem um professor meu de escola dominical, professor Elon, que infelizmente já é falecido, não sei se o Luiz conheceu o Elon, doutor Elon, ele é médico, mas era professor e uma das pessoas fantásticas que eu conheci. E eu sempre, onde eu vou, eu gosto de falar no nome dele, e eu acho que é uma forma de honrar por tudo aquilo que ele fez na minha vida. E ele dizia que existem alguns textos na Bíblia que a gente não pode mexer muito neles. Eles, por si só, eles falam. E esse é um dos textos que eu acho que a gente não precisa mexer muito. Ele, por si só, ele fala. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? E para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, com efeito as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia.
Que preciosos para mim, Senhor, são seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e contra os céus falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda, Senhor, o meu coração. Prova o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo para nos ensinar aquilo que, na sua bondade, o Senhor quer nos falar, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria não de mexer muito nele, como eu disse para vocês, nesse salmo, mas apenas fazer assim, algumas divisões e alguns comentários para ajudar a gente a entender. Ele é um salmo muito pessoal. Você percebe isso quando você lê. Ele está escrito, praticamente todo ele, na primeira pessoa. Tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando me assento, o Senhor me formou, o Senhor me enxerga, o Senhor me... Tudo falando de mim, tudo falando de alguém que me enxerga como gente. E isso é muito importante, porque uma coisa é a gente saber que Deus sabe de tudo, de todas as pessoas. Uma outra coisa diferente é a gente saber que Ele sabe da gente, que Deus sabe de mim. Uma coisa é a gente saber que Deus está presente em todos os lugares. Outra coisa é saber que Ele está comigo, e principalmente no momento que eu estou vivendo. Uma coisa é saber que Ele fez o universo, que Ele criou todas as coisas. Outra coisa é saber que Ele também me fez e que a minha história está na mão dEle. Entende isso? Então, ele é um salmo muito pessoal. Davi está falando isso para a gente, da forma com que nós nos relacionamos com Deus. Que apesar de ser Ele quem é, e a gente vai ver quem Ele é um Deus que me acha. E Ele é um Deus que, mesmo que eu esteja misturado no meio de tanta gente, Ele me enxerga de maneira especial. Entende isso? São 24 versículos divididos em 4 partes de 6 versículos cada um. Onde o Davi, ao orar, ele fala sobre quem é Deus. E sobre o que é que faz Deus ser diferente, inatingível de qualquer outro tipo de ser. No primeiro verso, até o verso 6, ele fala sobre a onisciência de Deus, de como é que Deus sabe, e do tanto que Ele sabe, e o que é que Ele sabe. Do verso 7 ao verso 12, ele fala da onipresença de Deus, de como Ele é capaz de ocupar todos os espaços de maneira tal que não existe ninguém e nada que escape do lance dos seus olhos. Não existe nesse universo nenhum ser, quem quer que seja, que tenha privacidade, a não ser que Deus o delegue. Ele fala sobre a onipresença de Deus. E do verso 13 até o 18, ele fala sobre o poder de Deus, de como esse Deus é poderoso, como Ele é criativamente poderoso. E, finalmente, do verso 19 ao 24, diante desse Deus, ele se posiciona e termina fazendo uma oração muito corajosa, e que eu espero que a gente consiga fazer no final desses 20 minutos que a gente vai estar aqui falando sobre isso. Então, a primeira coisa que ele fala é desses atributos da onisciência,
da onipresença e da onipotência de Deus, que esses atributos fazem de Deus quem Ele é. Fazem Deus ser Deus. É características somente do próprio Deus. São atributos incomunicáveis de Deus, que Ele não compartilha com ninguém e que ninguém além dele tem, só Ele mesmo. E esse é o diferencial dele. E ele começa dizendo sobre como é que Deus sabe. Não é que Deus sabe todas as coisas, não, só todas as coisas. Ele sabe todas as coisas de todas as pessoas, mas Ele sabe todas as coisas de mim. E o Davi começa a dizer como é que Ele sabe. E ele diz que Ele sabe como alguém que enfia assim uma sonda dentro da gente. A ideia de sonda aqui são duas ideias. A primeira é aquela que vasculha o terreno em busca de coisas preciosas, de ouro, de petróleo, de coisas assim, que vai se enfiando e furando e remexendo tudo, de maneira que o que está embaixo vai para cima, que o que está em cima vai para baixo, e não há nada que não seja revolvido, não há nada que não seja mexido, não há nada que não seja tocado. E também aquela sonda que se enfia dentro da gente para descobrir que tipo de doença a gente tem. Sabe quando você vai ao médico com alguns sintomas e ele te passa assim um exame e você chega e ele vê o resultado e diz, você tem isso? Você fala, cara, eu não sabia. É um Deus que sabe tudo, que não existe nada em lugar nenhum, em ninguém, que não é patenteado, que não esteja claro nos seus olhos. É isso que ele diz. Um Deus que conhece o meu pensamento, só pelo meu jeitão. A gente que tem filho, a gente sabe como é que é. Às vezes o jeito que ele chega para a gente, já sabe o que ele quer. Eu tenho uma menina que quando ela diz, oi pai, eu já sei tudo que ela vai querer dizer depois do final. Oi pai, eu falo, fala Carol. Como se eu não soubesse. Sabe tudo, só pelo nosso jeito. Sabe o que a gente pensa, as nossas angústias, daquilo que a gente fala para a gente mesmo, que não sabe o que vai fazer. Ele sabe os pensamentos, não é porque lê os pensamentos, não. Ele conhece a gente pelos pensamentos. Mais ainda, diz que Ele mede em quadrinhos, em metros quadrados, em centímetros, cada passo que eu dou. Sabe todos os meus caminhos, Ele esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Ele sabe quantas vezes você se levantou daquele sofá para ir para a cama e não conseguiu dormir, e levantou da cama para ir para o sofá. Ele sabe tudo e conhece todos os seus caminhos. Não só o caminho que as suas pernas fazem, que o seu carro faz, mas Ele sabe por onde anda o seu coração. Conhece todos os caminhos, com quem andamos. Ele sabe o que é que nós pensamos e como é que nós achamos que nós vamos resolver as nossas questões, é isso que Ele sabe. Mas ainda, diz que ainda a palavra não me chegou à língua e Ele já conhece toda. É lógico que Ele conhece o meu pensamento. Ou vocês acham que Ele não sabe? Como é que vai terminar isso daqui? Vocês acham que Ele não sabe tudo? Ele olha para mim, olha para você e diz, eu sei onde vai dar isso. Eu sei não só o que é que você está pensando, mas eu sei aonde esse pensamento vai te levar. Eu sei essa história toda. Nos cerca por detrás e por diante, sobre nós põe a mão. Nos cerca por detrás para impedir que o nosso passado nos alcance. Prendendo a gente na terra do ontem para sempre. Ele cerca a gente de maneira que o nosso passado se cansa de andar no nosso encalço, no nosso paradeiro. Como você passa de bicicleta numa rua e o cachorro vem e você anda mais depressa e lá para as tantas ele desiste. É isso que ele faz com o nosso passado, para que ele não nos alcance e não nos aprisione numa alcatraz de sempre. Ele cerca a nossa frente, adiante, o nosso futuro. Destino é alguma coisa cega. Ninguém sabe o que vai ser lá na frente, mas Ele está lá.
Eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei quem me espera no futuro. E Ele está presente lá. E mais ainda, sobre mim Ele põe a mão, Ele me ajuda a viver no presente. Ele me conduz no presente. Ele me orienta no presente. Ele me dirige no presente. E o Davi diz, cara, como isso é poderoso. Eu vou à loucura, isso é demais para mim. Como é que o senhor sabe tanto? Onde é que o senhor estudou? Quem foi que te ensinou? Quem foi que me entregou assim para o senhor? Como é que o senhor sabe tanto de mim? Mais do que eu mesmo? Como é que o senhor sabe? Oh, a profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quem foi que te ensinou? Onde é que o senhor fez pós-graduação? Onde é que o senhor estudou a mente humana? Para saber tanto. Ah, eu desisto. Eu não consigo entender como é que o senhor sabe tanto sobre mim. Meus irmãos, Deus sabe de você. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe de você. Sabe essa pergunta que você fez? Será que Deus sabe? Você não tem ideia do tanto que Ele sabe. Ele sabe muito mais do que você imagina que Ele saiba. Ele sabe muito mais do que você sabe. Porque Ele é onisciente. E isso faz Ele ser Deus, entende isso? Quando você chegar hoje em casa e perguntar, será que Deus sabe disso? Mas não tenha dúvida que Ele sabe. Em segundo lugar, Ele diz que não tem jeito da gente fugir desse Deus. E a fala do Davi é uma fala de que ele vê Deus em todo lugar. Ele acha que Deus está em todo lugar. E sabe de uma coisa, eu também já pensei assim. Eu também achei que Deus estava em todo lugar. Mas eu aprendi que não é assim. Quando você lê Gênesis, no capítulo 1, lá começa dizendo, no princípio, lembra daquilo? No princípio o quê? Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, não é isso? E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus o quê? Haja luz. Eu achei que essa foi a primeira coisa que Deus criou. Mas não foi. Burro também. Porque não presta atenção na hora que está lendo. No princípio, criou Deus o quê? Ele criou os céus e a terra. A primeira coisa que Deus criou, sabe o que foi? Foi um ambiente onde todas as coisas devem existir. Ele criou os céus e a terra. Ele criou o tempo e o espaço. Ele criou o lugar onde o universo inteiro deve existir. Milhões e milhões e milhões de galáxias. Para vocês terem uma ideia, nós vivemos no sistema solar e o Sol é uma estrela de quinta grandeza, em torno do qual todo o nosso sistema gira. A luz é o elemento mais veloz que nós conhecemos, que gasta 8 minutos do Sol até nós. E a velocidade dela é 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, nós gastaríamos 100 mil anos para atravessar toda a nossa galáxia. E mais 2,4 milhões de anos para chegar até a Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da nossa. E os cientistas afirmam que existem outras 100 mil galáxias iguais à nossa. E não só isso. Ele não só criou todas as coisas e pôs isso num lugar, mas Ele mantém todas as coisas funcionando pela palavra do seu poder. Isso não está em cima de uma mesa, está solto no ar por uma força chamada gravidade, que faz com que a Terra gire em torno de si mesma em dias de 24 horas, numa velocidade de 107 mil quilômetros, de 1.700 quilômetros, e gira em torno do Sol em dias de 365, em anos de 365 dias e 6 horas, numa velocidade de 1.700 quilômetros por hora, e a gente pensa que está parado. E sabe onde Ele botou tudo isso? Esse universo inteiro, aquilo que a gente vê, que a gente não vê, dentro dele. Não existe nada fora de Deus. Nada fora de Deus. Não existe nada
que ocupe lugar fora de Deus, porque não existe lugar fora de Deus. Colossenses, no capítulo 1, diz que ele, Jesus, é o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele, no Filho, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo que existe, existe nele, nele tudo subsiste. Entende isso? Não existe nada fora de Deus. O universo inteiro foi criado dentro dele. E ele é o eterno. Cabe o universo inteiro e ainda sobra Deus. É por isso que ele está em todo lugar. É por isso que onde você vê, você olha e você percebe. Não é porque ele está em todo lugar. É porque todo lugar está nele. Entende isso? Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou fugir de Deus? Jonas achou que podia fugir. Só que se esqueceu que Deus era o dono do mar e de tudo que tem lá dentro. Se danou. Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou fugir da sua face? Para onde eu vou escapar do seu espírito? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama no inferno, o inferno está dentro do Senhor. E se eu tomo as asas da alvorada, se eu pego carona na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e vou viajando até cansar, e me detenho para lá de Deus me livre, lá onde o Judas perdeu a bota, no confim dos mares, a sua mão me sustenta. Enquanto eu estou tentando fugir do Senhor, o Senhor está sustentando a vida do fujão, entende isso? E se eu digo, ele não vai me ver, as trevas com efeito me encobrirão, não sei onde é que apaga a luz, onde é que apaga a luz aqui? Eu vou lá apagar. Para o Senhor, as trevas e a luz é a mesma coisa. Porque o Senhor enxerga no escuro do mesmo jeito que o Senhor enxerga sol a pino ao meio-dia no claro. Entende isso? Então, não tem jeito de eu escapar dele, porque tudo isso está dentro dele. É como Adão querendo se esconder de Deus do jardim que Deus fez. Adão, onde é que você está, Adão? Adão, onde é que você está? Eu me lembro de eu brincando com meus meninos. Morava num apartamento pequenininho, 3 quartos, cozinha, banheiro, não tinha lá fora, não tinha muita opção. Eles iam esconder. Contava lá até 10. A Carolina, sempre debaixo da cama. E o Frederico sempre dentro do guarda-roupa. Eu ia procurar. Onde é que vocês estão? Como se eu não soubesse. Onde é que vocês estão? Eu chegava no quarto, eu via assim, a respiração deles. O coração deles batendo no pescoço. E quando eu achava, sabe o que eles faziam? Botavam o travesseiro assim na cabeça. Não achou, porque eles achavam que se eles não estivessem me vendo, eu não estava vendo. Entende isso? Mas eu estou vendo. É possível que você não esteja vendo Deus, mas Ele vê você. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Eu fui visitar um asilo de idosos que tem em Anápolis, e tem uma senhorinha lá, muito idosa, a família não ia visitar há muito tempo. E eu estava conversando sobre o evangelho com eles, e ela chegou e puxou minha mão e contou a história que a família abandonou. E ela perguntou para mim, meu filho, será que Deus sabe? Sabe de quê? Será que Deus sabe de mim? Será que Ele me vê? Eu li esse negócio para ela. Ele sabe. Ele vê. Entende? Sabe de tudo. Tudo está nele. E Ele vê tudo. Mas ainda, o Davi fala sobre o poder de Deus. O poder criador e criativo. Aquilo que a gente entende que Deus fez, e Deus fez todas as coisas,
e criou todas as coisas do nada. Veio existir do nada. Tudo que existe surgiu de uma coisa que chama nada. Mas outra coisa é a gente entender que Ele me fez. Deus me fez. Deus fez você. E a palavra que o Davi usa aqui é que Ele me formou. Ele não fez uma coisa, não. Ele não diz haja, não. Ele formou. E a palavra formar aqui dá a ideia de que Ele pôs a mão. O Senhor me formou. Tu me formastes. Tu me teceste. A ideia aqui é de alguém que faz um crochê. Sabe, na barriga da minha mãe, o Senhor foi lá e me costurou lá dentro. O Senhor me formou, tu me teceste no seio da minha mãe, tu me formaste. E a minha alma aprendeu isso. Uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na minha vida foi quando eu descobri isso, que eu não era uma coisa. Que eu não era o fruto de uma gravidez que foi indesejada. Que eu não era um presente de motel. Mas que eu era gente. E que Deus tinha me construído. E tinha me feito. Tinha me formado. E que Ele, o Todo-Poderoso, decidiu que eu ia ser quem sou. A cor dos meus olhos, meus cabelos, se ia cair ou não. Se eu ia ter paralisia infantil ou não. Eu aguento. Sabe até onde eu posso suportar? Os seus olhos me viram quando eu não era nem gente. Quando eu estava uma substância informe. Quando eu era um plasma. Não era nada. Os seus olhos me viram. E sabiam quem eu ia ser. Qual era o meu sexo. Eu acho que foi nesse dia que inventaram a ultrassonografia. Não só de mostrar para Deus quem eu era, mas toda a minha história. Mais ainda, Ele escreveu no seu livro todos os meus dias. Todos os meus dias foram escritos. Ele escreveu uma história para mim. Ele escreveu uma história para você. E disse para você, você vai ser protagonista dessa história. Eu escrevo uma história. E você vai viver essa história. E você vai ser o artista principal dessa história. E eu vou arrumar essa história, porque num dado momento eu vou enfiar o meu filho aí dentro. E ele vai transformar essa história. Por mais intransformável que ela pareça ser. Todos os meus dias foram escritos. Inclusive o de hoje. Toda a sua história foi escrita. Jó, no capítulo 12, verso 16, tem uma frase fantástica, que fala sobre o controle e a soberania de Deus sobre a história das pessoas. Dele é a força e a sabedoria. Dele é quem erra e quem faz errar. Quem erra, quem faz errar, quem acerta. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. É esse o Deus a quem nós precisamos nos aproximar. E é esse que quer nos encontrar. Entende isso? E ele termina, e a gente vai terminar, dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não precisa de ordem para fazer nada. O Senhor é Deus e é um Deus livre. Mas eu entendo que o Senhor permite com que a gente tenha liberdade. Isso é fantástico em Deus. Porque Deus, sendo quem é, Ele não é um tirano. Ele nos deixa livres. Absolutamente livre. No Éden, Ele disse para o Adão: olha, Adão, sabe essa árvore aqui? Não come dela, não. Porque
porque ela vai te fazer mal. O dia que você comer, você vai morrer. Mas ele não colocou anjo lá, guardando a árvore. E nem Rottweiler, nem ninguém cercando, nem impedindo Adão de ir lá buscar. Entende? Ele deixa a gente livre. Livre. Livre para a gente fazer o que quiser. O Deus que pode mudar o coração de quem quer que seja. O Deus cuja vontade ninguém pode contrariar. Ele se permite nos deixar livres. Ele se permite nos dar privacidade. E ainda que as nossas decisões judiem e façam-o sofrer, Ele nos deixa livre porque Ele ama a liberdade. Então, o Davi chega na liberdade que tem, no conhecimento que ele tem de Deus. Ele diz, Deus, já que é assim, sonda o meu coração. Eu queria que o Senhor sondasse. Eu sei que o Senhor sonda. Mas dá licença de eu pedir. O Senhor quer que faz o quê? O Senhor quer que eu te autorize? O Senhor quer que eu te peça? O Senhor quer que eu implore? Eu quero te pedir. Entra aqui dentro de mim. E veja o que tem aqui dentro. Deus, prova o meu pensamento. Vê o que eu estou pensando. Vê se tem alguma coisa ruim. O Senhor que sabe aonde isso vai dar. Se isso for me levar para um caminho mau, atravessa isso, por favor. Me atrapalha, por favor. Me impeça, por favor. E me guia pelo caminho eterno. Entende isso? Diante de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus sabe, de tudo aquilo que Deus pode, de tudo aquilo que Ele conhece, eu preciso caminhar em direção a Ele, pedindo a Ele que sonde o meu coração, que prove o meu pensamento, que atravesse a minha história e que me leve para o caminho da vida. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam isso? Você tem o desejo de se aproximar desse Deus? Amanhã a gente vai ver um milagre fantástico. O primeiro milagre de Jesus, onde ele começa a dizer para nós do caráter dele, de como é que ele tem importância, o que é que na nossa vida importa para ele. Mas hoje, eu gostaria de chamar você para se encontrar com esse Deus que sabe tudo e se abrir para que Ele possa sondar o seu coração. Talvez você esteja aí querendo tomar decisões que vai ser mais como uma cisão, uma ruptura com Deus e com a graça. Não faça isso. Peça para Ele vir e mudar você de ideia. Entregue seu coração a Ele, seus pensamentos a Ele.